E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você vai aprender mais sobre análise gráfica, você vai aprender mais sobre análise do preço, você vai aprender mais como analisar o gráfico de uma forma correta, para que você saiba fazer a sua entrada com nitidez, com conhecimento, com técnica. Por exemplo, aqui, ó, o gráfico esboçou ainda uma pequena correção nessa região, mas ele não tem força, né, em relação a essa movimentação aqui, que é uma movimentação institucional. Então, nessa movimentação aqui, ó, ele deixa um Fair Value Gap, deixa uma região ali que eu posso pensar numa continuação de tendência, e aí eu vou fazer o meu trade continuando o movimento. Isso é muito importante quando você vai analisar o gráfico, você entender todos esses contextos, tá? Todos esses contextos. Isso tem a ver com a análise que você faz no gráfico. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma análise onde eu preciso entender que o gráfico ele tem que continuar sendo vendido, eu tenho que entender os movimentos e contextos para que ele continue sendo vendido. Isso tem que ser claro para vocês. Tá lá, ó, fechamento de ordem. Olha que movimentação linda. Quando eu vejo um trabalho como esse de institucional na região, eu não posso pensar em contra um movimento desse. É a mesma coisa que aconteceu aqui, ó. Quando eu vejo um trabalho de institucional como esse na região, olha o que aconteceu com o preço. O preço continuou trabalhando comprado acima dessa região. Aqui, como é a vontade do institucional, ficar trabalhando abaixo dessa região. Então, essa interpretação do gráfico faz parte. Você saber interpretar a região para você entender se a movimentação ela quer continuar sendo vendida, continuar sendo comprada. Isso faz toda a diferença para você que está analisando o gráfico. Você que é novo no canal, você é bem-vindo. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para você não perder nenhuma aula. Você pode deixar no like agora, que ajuda muito o canal e você é muito bem-vindo aqui. Para você que é a primeira vez que chegou aqui, eu deixo este book, ó, inteiramente grátis para você fazer download. É um e-book de 36 páginas, onde você vai estudar sobre padrões de vela. Você pode entrar aqui no meu canal do YouTube, aqui onde tem os links, ó, você vai entrar no link do Telegram e vai baixar lá. Também tem o meu WhatsApp, tem o meu Instagram e tem o link para acessar o treinamento. Assim como abaixo de todas as videoaulas você vai encontrar também essas informações, tá bom? Então entra lá, faz o seu download, eu vou até explicar para você como é que funciona. Quando você abrir aqui, você vê a mensagem fixada aqui na postagem, vai clicar, vai abrir dois links, aí você escolhe qual link vai fazer o download. Aqui dentro você vê os links das aulas que eu subo para o YouTube, os alunos batendo meta, o Marcelo, depois você pode ler o testemunho de cada um, o Sebastião batendo meta aqui, o Sebastião batendo meta aqui também, todos os alunos novos, tá? O Ronildo aqui, ó, batendo meta, o Silvio aqui batendo meta, ó, 18-1, o Marlos batendo meta, olha que sequência linda também do Marlos aqui, ó, deixa todo um testemunho. Aí você vê o Wesley batendo meta, manda o seu diário também, o Wesley seguindo a risca os estudos. Aqui o Juliano batendo meta. Aqui você vê o Francisco batendo meta. E olha o interessante que o Francisco diz, ó, fazendo a leitura virar hábito, né, professor? Demorei 10 minutos para fazer análise. Isso significa o quê? Que ele analisou o gráfico. Que ele acompanhou o gráfico a ponto de saber o momento exato de apertar o botão. Isso é interpretar o gráfico. Aqui o Cleiton batendo sua meta, deixa o seu testemunho e assim por diante. Então você pode entrar aí, baixar o seu e-book inteiramente grátis, interagir. Você que não é do treinamento pode fazer parte aí do canal do Telegram. Lembrando, ó, que você pode mandar um direct caso tenha alguma dúvida. Cadu Rinaldi, link do treinamento, acesso ainda com 60% de desconto. O suporte diretamente comigo, eu sou o professor que vou tirar todas as suas dúvidas e seu acesso é vitalício no treinamento, tá bom? Aí qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Aproveite aí essa super promoção.
Bom, o preço chega em região, faz movimentação. Vamos para um outro gráfico, GBP-JPY. GBP-JPY, deixa eu ver uma coisinha aqui. Deixa eu fazer só um desenho aqui para me chamar a atenção. Deixa eu entender uma movimentação que ele está fazendo aqui. Uma movimentação que ele está fazendo aqui, ó. Já consegui compreender essa movimentação. Consegui compreender esse movimento que ele está fazendo nessa região. Mais uma movimentação nessa região aqui, ó, que ele não chegou a tocar naquela região, mas é só para eu ter uma noção do que está acontecendo aqui no gráfico, como que esse gráfico está trabalhando, e já entendi aqui que ele pode sim fazer uma correção nessa região. Para isso, eu preciso que o gráfico faça um movimento adequado. Se ele não fizer um movimento adequado, se ele não fizer o movimento que demonstre essa possibilidade de correção, aí eu tenho que ficar o quê? Ficar fora do trade, né? Eu não posso ficar entrando em qualquer movimento achando que só porque ele está próximo da região eu posso fazer essa entrada. Agora sim, agora ele está vindo buscar a região, eu vou entrar aqui, ó. Eu vou entrar aqui, ele pode vir buscar o pavio ainda aqui? Pode vir buscar o pavio, mas eu já vou fazer uma entradinha aqui, vou aguardar este movimento. Lembrando, né, vou relembrar você que está chegando agora aí, você pode deixar o seu like, se inscrever no canal, enquanto os passarinhos estão fazendo a festa deles ali na árvore. Você é muito bem-vindo aqui no canal. Aqui você vai aprender como analisar o gráfico, como fazer os seus trades de forma com entendimento, tá? Você vai entender que existe uma lógica por trás de todo o movimento gráfico. Seja um movimento de compra, seja um movimento de venda, seja em uma região que te demonstre a possibilidade de trade. Quando você analisa o gráfico, você tem que analisar interpretando o movimento, como o aluno falou ali no início, né, sobre a leitura. Tá lá, ó. Olha que entrada linda. Cadu, como que você definiu esse suporte como um bom suporte para fazer análise? Eu não sei se você percebeu, mas eu fiz projeções aqui no gráfico. Eu tracei uma resistência, tracei meu suporte. Depois disso eu tracei meu outro suporte. O que eu fiz? Eu fiz projeções de canais. Por quê? Porque o gráfico caminha por canais. Se você pegou a análise desde o início, você viu que quando eu cheguei aqui no gráfico, eu comecei a traçar canais daqui, ó. Tracei um canal aqui, região de prêmio, região de desconto. Quando eu tracei aqui este canal, trouxe o canal aqui para baixo e entendi que essa região está dentro de um canal. Então, se eu sei que o preço trabalha em canal, é que nem marcar suporte e resistência, né? Por exemplo, eu ensino sobre o suporte e resistência dinâmico, eu ensino sobre o suporte e resistência avançado, sobre como você pode fazer essas análises e como você vai se deparar com essas análises no gráfico. Nada mais, nada é do que você trabalhar essas projeções fazendo os seus canais de movimentação do preço. Então, uma forma para você operar o gráfico, entender o gráfico e saber o melhor suporte e a melhor resistência dentro desse suporte e resistência avançado, desse suporte e resistência dinâmico, é você entender como o preço está se comportando. Nessa variação de preço, quando o preço faz esse trabalho de variação de preço, você vai ver que ele vai deixar bases de valores. Então o preço ele pode estar trabalhando aqui nessa região, ele pode estar trabalhando nessa região aqui, ó, a 10 dólares, nessa região a 5 dólares e aqui nessa região ele vai chegar a praticamente 0 dólares. Então ele vai fazendo níveis de suporte e você vai entendendo nesses níveis de suporte dentro dos canais, se ele chegar a 10 dólares ele está caro, está sobrecomprado, você pode vender. Quando ele chegar na região de 5 dólares, ele pode ser tanto comprado como ele pode ser vendido. Vai depender do contexto gráfico.
E quando ele chegar num preço de zero, nesses níveis das regiões, ninguém quer vender a zero um produto, né? Você pensa em vender a zero um produto? Não, né? Você não pensa em vender a zero. Você vai então fazer o quê? Comprar quando o preço estiver zero. Então os canais ou o suporte e resistência avançado, esse suporte e resistência dinâmico que eu ensino, isso é um estudo, é um método do Cadu, você vai aprender justamente a entender essas movimentações do gráfico dentro desses setores. A partir do momento que você consegue fazer essa análise, você tem esse entendimento lógico do gráfico, começa a ficar tudo mais simples para você entender a movimentação. Ó, preço chegando novamente na mesma região em GBP JPY. Olha ele lá de novo, ó, na mesma região. Só que agora ele está acontecendo com essa região. Agora o preço está chegando com força, ó, e está ultrapassando essa região. O que eu vou fazer agora? Vou ficar de fora. Pode ser um momento de notícia, ó, exatamente, olha só. Isso aqui com certeza é um momento de notícia, é um momento agora gráfico que está algum evento entrando no mercado, então eu tenho que ficar de fora, tá? Então GBPJPY, estou ficando de fora, olha aqui o SDJPY fazendo o mesmo movimento. Vamos ver um outro ativo então? Vamos ver o que está acontecendo. GBPJPY, Euro GBP. Então, pelo jeito, é o GBP que está fazendo esse derretimento todo, né? Ó, gráfico chegou em região, mostra uma certa força de movimento para tentar romper região. E o que acontece com o gráfico? Ele não faz rompimento, ele vem buscar aqui nessa região, ó. Aí eu começo então a fazer algumas análises. Se ele chega nessa região aqui, ele tem um movimento que ele consegue segurar o preço naquela região, qual é a ideia do movimento do preço aqui? Ele pode ainda fazer mais um candle ou ele já está numa região que ele não tem força para essa movimentação? Aparentemente ele já não tem força para essa região. Mas ele pode fazer uma correção ali na região? Olha só o movimento. Ainda espero que sim. Ainda espero que ele faça pelo menos mais uma correção, pelo menos mais um candle. E eu vou mostrar para você, eu vou falar o porquê da minha entrada. Ah, Cadu, e se ele não fizer essa movimentação? Se ele não fez, a gente aceita o loss e entende a movimentação. Mas você vai entender, eu vou explicar o porquê que eu fiz uma entradinha de venda ali naquela região. Olha essa movimentação. Olha essa movimentação aqui. Você viu que ele veio buscar um quadrante abaixo do movimento? Olha esse canal aqui que ele veio fazer o movimento. Deixa eu entrar aqui, ó, deixa eu fazer as movimentações, as parciais dos canais que eu falei para você. Você vai entender o porquê que eu entrei vendido ali. Vamos aguardar o fechamento do candle, né? Espero ali ainda que tenha uma força de queda, que tenha a movimentação de queda, pelo menos é o que eu aguardo, é o que eu espero que ele faça no movimento. Vamos lá? Fiquei no 0 a 0, sem problemas. Olha só, quando eu venho e faço o traçamento dos movimentos, você conseguiu entender aqui o suporte e resistência que eu fiz de olho? Olha só as projeções dos canais. Cadu, ele pode vir romper esse canal e fazer movimentação de alta aqui? Ele pode chegar e romper, só que eu vejo a dificuldade da movimentação. Tanto é que ele fez um preço esticado na região para tentar romper. E no primeiro momento ele não conseguiu. Agora praticamente ele fez o que? O 1, 2, 3. Ó. Olha só. 1, 2, 3. E está fazendo a correção na movimentação. Pena que eu peguei a movimentação um pouco acima. E pena que ele já não fez a movimentação aqui direto do movimento. Mas a ideia para que ele faça um movimento de correção nessa região está perfeito, porque é isso que ele me mostra. Ele me mostra que ele tem interesse de fazer movimentações e corrigir. Tanto é que ele continua fazendo a sua movimentação e vindo abaixo. Você entendeu o que é uma análise bem feita? O momento da execução aqui, por causa de um PIP aqui, eu não saí vitorioso. Porém, a análise ela tem que ser bem feita.
Quando você faz uma análise bem feita, você está ali com 80% já de possibilidade de entender o movimento e saber exatamente a hora de entrar no movimento. Seja na possibilidade de venda, ou seja na possibilidade de compra. Você, dentro desta análise que você está fazendo, você tem esse mérito de entendimento. Por isso que eu falo que o suporte resistência ele é dinâmico, o suporte resistência ele é avançado. Por isso que você tem que entender essas formas de analisar o gráfico, para você entender essas movimentações que ele faz nas regiões. Por exemplo, aqui ó, o SDJPY, ó, venda e o preço continuou caindo, GBPJPY foi uma compra, aí ele chegou naquela região, né, aquela região que eu já tinha mostrado para você e derreteu. Agora EUROGBP, ó, chegou na região, está fazendo o quê? Está caindo. O candle está vindo para baixo, a movimentação está vindo embaixo, está vindo buscar liquidez, tá bom? Vamos num outro ativo aqui. Vamos ver EURUSD, vamos ver o que está acontecendo com o EURUSD. Olha só que movimentação do EURUSD. EURUSD tá feio, né? EURUSD, deixa eu dar uma olhada aqui. Rapaz, o EURUSD como que ele tá, né? Há dias que eu não vejo o EURUSD bonito. Vou fazer uma análise aqui. Deixa eu fazer umas marcações para você acompanhar meu raciocínio. Se ele descer um pouquinho mais aqui, eu pego ele depois. Desce um pouquinho mais, desce um pouquinho mais. Desce um pouquinho mais aqui. Queria pegar ele aqui, ó, por aqui. Ele veio, tocou com o pavio e já está subindo. Pena, eu devia ter entrado, né? Agora eu começo a ver então aqui ó, os níveis. Se eu quiser marcar o meu suporte e resistência dessa forma, eu começo a ver o que? Os níveis das possibilidades que o gráfico tem para fazer esse trabalho de queda ou de avanço no preço na região. Então eu começo a entender qual é o desejo do gráfico nessa região. O desejo dele é de continuar caminhando, progredindo, subindo, ou eu já começo a entender que ele tem ali um movimento que pode fazer com que ele não continue o preço de queda. Eu penso ainda que ele vai subir, que ele vai valorizar um pouco mais pelo contexto que ele me deixa. Então, se você conseguir aprender, por exemplo, lá no treinamento, a gente faz um passo a passo de tudo que o gráfico faz. A gente vê de uma forma ampla todo o contexto do gráfico, toda a movimentação. Depois que você vai entendendo toda essa movimentação, você vai entendendo o gráfico de forma macro, e aí você vai menorizando os movimentos. Então, da forma macro, você vem para a forma micro. O que o gráfico faz na macro, ele faz na micro. Então, você vai menorizando os movimentos, você vai compreendendo os movimentos de uma forma clara. Então, você vai entendendo o gráfico de uma amplitude para o menorizado. E ali você vai identificando as melhores formas de operar. Simples, simples. Eu falo para você, é simples. Basta você colocar o bumbum na cadeira e estudar. Olha aqui, eu fiz marcações para vocês de canais, fiz os canais laterais, fiz canais transversais, fiz canais diagonais, mostrei para você as projeções dos canais, mostrei como fazer para operar um suporte de resistência avançado em projeção de movimento do preço, em projeção do canal. Tudo isso faz parte de interpretação do gráfico. Tudo isso faz parte de um entendimento lógico de movimentação. Então, da mesma forma que eu entendo que um movimento desse, onde o gráfico vem buscar preço, vem fazer movimento, depois que eu vejo um institucional na região, não deixando o preço chegar aqui, eu começo a entender como o gráfico está trabalhando e como é a ideia do ativo na região. Ó, olha o que está acontecendo, continua subindo maravilhosamente bem. Só que eu falo para você, ontem foi assim, hoje é mais um dia assim. O gráfico, pelo menos nesse horário, ele está muito volátil, está bem agitado, vários eventos. O que acontece com a pessoa que não tem conhecimento técnico? A pessoa que não tem conhecimento técnico, ela sofre, porque ela não tem conhecimento.
ela não sabe como operar. Aí ela apanha do mercado e pensa assim, poxa, eu não nasci para isso. Não, você nasceu sim, só que existe uma coisa chamada estudos. Então, se você colocar aí na sua mesinha o seu livro, né, ou no caso nosso aqui é o seu computador, se você entender que você precisa sentar para estudar e entender como fazer uma análise, interpretar o gráfico primeiro, para depois você compreender como é que funciona toda a dinâmica dos ativos, você vai entender realmente como funciona. Por isso que eu sempre falo, bumbum na cadeira, bumbum na cadeira. A partir do momento que você aprende como analisar o gráfico, você vai entender fazer projeções de canais, você vai entender a marcar os seus canais, a fazer o suporte de resistência dinâmico, a fazer o suporte de resistência avançado, você vai saber interpretar as regiões de suporte de resistência, você vai saber como operar um suporte de resistência e como operar tendência nessas regiões. Porque se você analisar, ó, aqui foi uma operação de tendência em EURUSD, trabalhando comprado, Euro GBP, aqui foi uma operação de tendência, pena que ele, por causa de um pip, eu não peguei o movimento, podia ter pegado no 1, 2, 3, mas não peguei, olha a tendência que linda, foi entrada de tendência. Cadu, mas você está numa resistência, sim, eu não consigo trabalhar a favor da tendência ou numa tendência sem analisar o suporte e resistência, eles trabalham juntos, aqui como GBPJPY, aqui já foi correção. Aqui eu já entendi que a tendência chegou ao fim e ela fez uma pequena correção, depois ela rompeu e continuou, tá? Aqui sim foi uma correção. Agora aqui também, ó, foi uma continuação de tendência. Foi uma continuação de tendência. Cadu, e por que que você operou mais tendência do que correções hoje? Gente, olhe os gráficos, analise os gráficos. Tem dia que você não vai fazer uma correção, você só vai fazer continuidade. Tem dia que você não vai precisar fazer continuidade, você vai fazer só correção. Por isso que o operacional é chamado day trade, intraday. Você vai fazer operações curtas no mesmo dia. Agora, as técnicas que você vai utilizar, elas são variáveis, porque não é você que movimenta o gráfico, mas o gráfico que se movimenta e você tem que se movimentar juntamente com ele. Tá bom? Conseguiu compreender? Espero que essa aula tenha te ajudado. Quer se aprofundar? Quer parar de entregar dinheiro para a corretora? Quer parar de quebrar capital? Quer sentar o bumbum na cadeira e estudar um conteúdo que vai te ensinar de verdade? O treinamento está aí, o acesso é vitalício, as dúvidas são diretamente comigo. Links abaixo aí na descrição, nas minhas redes sociais aí para você vir fazer parte e estar aqui junto com aqueles que sabem realmente como analisar com lógica e razão os gráficos. Você que está aqui no YouTube, que continua com apenas as aulas no YouTube, continue analisando, continue vendo as aulas, continue estudando. Se você tem desejo realmente de aprender a assimilar os conteúdos, dê tempo ao tempo dentro do processo, até você poder vir para o treinamento e acelerar o seu conhecimento. Porque o que eu digo? O treinamento é o seguinte, você acelera o seu conhecimento. Sabe quando você corta a volta? Por exemplo, você está estagnado nessa região. Você quer chegar nessa região. Você pode até tentar chegar sozinho, estudando, muita coisa. Você vai ficar aqui, ó, vai ficar aqui, vai ficar aqui, vai ficar até uma possibilidade que você vai chegar. Agora o treinamento faz isso com você, ó. Ele te leva direto, porque é uma experiência de quem já passou por isso, quem sabe como fazer e quem sabe como aplicar. Então, se esse é o seu desejo, estarei à disposição para te ajudar. Vou ficando por aqui, te vejo amanhã, numa próxima aula, no próximo trade. Fica com Deus. Fui.